Bom dia, na paz de Cristo. Para a nossa meditação de fé, nesta palavra, nesta hora, eu até tenho outros títulos de mensagem com esse mesmo tema, de Oséias, no capítulo 6, do versículo 3. Mas como diz que a própria palavra ela se renova a cada manhã, eu trago aqui um tema um pouco mais explícito, de conhecer a Deus. Tema esse que eu trago conhecendo ao Senhor. E eu gostaria de ler para a nossa meditação de fé, Oséias, no capítulo 6, do versículo 3, que diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você conhece o Senhor? Você tem intimidade com o Senhor? Mas como conhecer a Deus? Como conhecer o Senhor? Conhecer o Senhor em especial, ter intimidade com Ele. É examinando as Escrituras. O próprio Jesus, ele fala: examinai as Escrituras, porque vós cuidai de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, é examinando a Escritura que nós vamos começar a conhecer a Deus. Como diz Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não basta você ter tido um encontro com Jesus e dizer: eu estou liberto, eu não preciso mais meditar, eu não preciso mais fazer nada. Mas a nossa batalha é constante. A nossa guerra ela só para quando Cristo arrebatar a igreja ou quando nós formos tomados desta terra. Mas não esqueçamos que, se nós formos tomados daqui e nós estivermos bem com Deus, a batalha nossa acaba. Mas se não temos Deus na nossa vida, a Escritura diz que depois da morte segue-se o juízo. Queridos, nós precisamos conhecer a Deus. Mas, pastor, como conhecer a Deus? Muita gente tem se destruído, muitos homens e mulheres de Deus têm se destruído porque não procuram conhecer e prosseguir conhecendo. Acho que porque conheceram não preciso mais continuar conhecendo. Acho que já sabe o suficiente. Hoje o camarada, ele professa a fé em Jesus e já discorda de uma doutrina da igreja onde ele conheceu a palavra, e amanhã, sem conhecimento algum, sem até ser consagrado, sem ser parado ao obreiro, sem ser provado para ser aprovado, amanhã já abre uma placa da igreja e diz ser pastor. E nem conhece a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Como diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você tem manejado bem a palavra da verdade? Você tem comido as Escrituras? Você tem meditado na palavra de Deus? Olha o que diz o Senhor em João, capítulo 5, versículo 39 e 40. Ele diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para ter de vidas? De maneira nenhuma você vai ter vida sem ser por Jesus. Maria não vai te dar vida, João não vai te dar vida, Pedro também não, nenhum dos apóstolos. Só existe um nome pelo qual importa que nós devemos ser salvos: Jesus Cristo. Este é o único nome que nos leva ao Pai. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, nós precisamos entender o que é conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é saber fatos sobre Ele.
Pois assim nós conhecemos muita gente. Muitas pessoas nós conhecemos fatos sobre eles. Mas conhecer em especial é ter intimidade, é ter o amor de Deus no seu coração. Olha o que diz João, em 1 João, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Como você pode dizer que conhece a Deus e não tem amor no seu coração? Isso também não quer dizer que para mim amar o meu irmão eu tenho que estar bajulando, eu tenho que estar abraçando, me esfregando no meu irmão. Não, de forma alguma. Amor se expressa com atitudes e muitas das vezes o gesto nem quer dizer tanto, porque se beijo fosse amor, Judas não teria traído Jesus com um beijo. Então, vamos amar de fato, orando pelo nosso irmão, ajudando naquilo que é preciso, naquilo que é necessário. Mesmo porque eu posso amar o meu irmão sem concordar com as atitudes dele, orando por ele. Eu nem preciso andar junto com ele. Amós 3,3 nos faz uma pergunta, uma interrogação: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então, o fator principal é conhecer a Deus. E se eu conheço a Deus, eu tenho amor no meu coração. E se eu tenho amor no meu coração, eu vou orar pelo meu próximo, eu vou ajudar ele naquilo que é necessário que eu possa ajudar, especialmente com aconselhamento, com ajuda, ombreando ele naquilo que é preciso que ele não pode e que eu posso fazer. Amor não é bajulação. Amor não é beijo. Porque se amor fosse beijo, jamais Judas teria traído Jesus com um beijo. Esse foi o sinal da traição. Este foi o sinal para que os homens prendessem Jesus. Ele disse: aquele a quem eu beijar, esse é ele, prendei-o. Vamos amar de verdade, de coração, não de beijo, de abraço. Porque o Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. União não significa abraço, porque união você pode estar unido com alguém sem abraçar, sem beijar. Que muitos interpretam de maneira diferente: abraça e mete a unha nas costas. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. União, não é união. Então, queridos, que fica aqui a nossa meditação em conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você conhece a Deus? Você tem o amor de Deus no seu coração? Você tem buscado a Deus em oração? Você tem buscado ter intimidade com Ele? Quando nós amamos alguém, nós temos essa intimidade. Não intimidade de abraçar, de beijar, porque isso é de casal. A intimidade de conversar, até segredos, porque Ele é o nosso Pai. E diz que a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filho de Deus. Você é filho de Deus? Procure conhecer seu Pai. Muitas das vezes tem muitos filhos que nem conhecem os pais, moram dentro da mesma casa, mas não conhecem seu pai. Não procura ter intimidade com seu próprio pai, quanto mais com Deus, que é o nosso Pai eterno. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Se nós conhecemos a Deus, não vamos perecer, porque Ele tem sempre um escape para nós. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você. Pai de infinita misericórdia, Deus de poder e glória. Eu quero, Senhor, neste momento te apresentar este homem, esta mulher,
que tem buscado conhecer ao Senhor e não tem tido uma aproximação real com o Senhor, não tem tido intimidade com o Senhor e até mesmo não tem tido uma luz de como procurar ao Senhor. Que neste momento essas palavras venham ajudar, Senhor, na reflexão para que ele e ela venham entender como conhecer ao Senhor. Examinando as tuas escrituras, tendo amor ágape no seu coração, tendo união com os irmãos, tendo sempre a palavra da verdade na sua boca, manejando bem a palavra da verdade e meditando na tua palavra. Deus nos liberta de todo mal, de toda heresia, porque se nós prosseguimos em conhecer ao Senhor, heresia nenhuma nos afetará, porque nós estamos meditando na tua palavra e estamos apercebidos para não sermos levados por vento de doutrina, porque estamos com a tua palavra no nosso coração. Deus nos ensina, Senhor, a viver a tua verdade, somente na verdade e para a verdade. Em nome de Jesus. Deus abençoe.